Agora 9 horas e 46 minutos. Estamos em contato agora com a superintendente em exercício do Hospital de Clínicas da Unicamp, professora Elaine Ataide. Professora, muito bom dia e obrigado por atender o CBN Campinas. Bom dia, eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer muito grande estar participando com vocês aqui e conseguir informar toda a população da realidade que a gente está passando aqui no hospital e na região de Campinas. Bom dia. Ok, professora, nós acabamos de colocar essa reportagem do Marco Guarizo falando de 700 novos leitos no estado de São Paulo, em 14 regiões regionais de Araraquara, Baixada Santista, Barretos, Bauru, Franca, Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté. É uma situação de extrema gravidade, a população tem que ter consciência disso. E qual é a situação nesse momento, professora, no Hospital de Clínicas da Unicamp? A situação nossa, ela acompanha a realidade que a gente já observa nessas outras cidades. Desde janeiro, do começo de janeiro, nós estamos observando um aumento progressivo do número de casos Covid, tanto de pacientes que já estão internados por outras patologias, como casos novos, e nós tivemos um aumento substancial desses leitos e estamos também pleiteando junto à Secretaria do Estado de São Paulo um aumento dos leitos nossos aqui para estar atendendo os pacientes Covid. Vale ressaltar que nesse momento o que a gente tem de diferente em relação aos outros picos da pandemia é que agora a gente está carecendo mais de leitos de enfermaria. Nos picos anteriores, o maior número de leitos, a demanda maior, eram por leitos de UTI. Agora a gente vê um aumento progressivo, principalmente em leitos de enfermaria aqui no nosso hospital. No início do mês de janeiro, nós estávamos com 36 leitos disponíveis e a maior parte das vezes eram utilizados um pouco menos até que isso, não tinha uma capacidade máxima sendo utilizada. Hoje a gente vê uma necessidade de uma demanda da abertura de pelo menos o dobro disso. Então, a gente tem a expectativa de que até a semana que vem nós estejamos abrindo mais 36 leitos e no total teremos 72 leitos de enfermaria para Covid. Estamos pleiteando também o aumento dos leitos de UTI numa demanda menor, porém de 20 leitos, né, que a gente também observa que alguns pacientes necessitam de UTI, a gente também está pleiteando o aumento desses leitos de UTI. Doutora Elaine Ataide, bom dia, é André Berenguel aqui. Bom dia, André. Com relação a esse anúncio, né, por parte do governo, 14 regiões e Campinas, né, cá entre nós aqui, mas devido a toda a pujança econômica e também como referência em saúde em todo o estado, pela própria Unicamp presente, como foi para a própria Unicamp, para o Hospital de Clínicas, ficar fora disso? A informação que a gente obteve é que até um dia antes, na última terça-feira, a própria Unicamp havia oficiado o Estado já pleiteando esses leitos e ficou fora disso nesse momento tão crítico para a região. A gente tem a notícia de que uma segunda deliberação com mais cidades já vai ser lançada até o final dessa semana, nessas tratativas que nós estamos tendo e com o apoio da Secretaria do Estado de São Paulo. Então nós acreditamos que esse nosso pleito de aumento de leito até o final dessa semana vai ser também contemplado. Então nós acreditamos e sabemos que há essa parceria nesse momento difícil, então a gente acredita e nós já estamos movimentando todas as forças para que nós consigamos também aumentar os leitos nossos aqui. No momento a gente tem 54, né, leitos abertos com Covid, com pacientes com Covid positivo nesse momento, e esse aumento até o final da semana, a gente acredita que vai ter também o apoio financeiro da Secretaria do Estado de São Paulo. Todas as nossas conversas estão sendo positivas nesse sentido. Professora, aqui é Marcos Delfino, a gente tem algumas perguntas para fazer aí para a professora, claro. Mas eu gostaria de saber, professora, desses internados no Hospital de Clínicas da Unicamp, neste momento, a maioria é de Campinas ou teria aí uma divisão entre pacientes de Campinas e da região?
há uma divisão entre os pacientes de Campinas e da região. A gente tem aproximadamente 60% das pessoas internadas da cidade de Campinas, mais um número considerável de aproximadamente 40% de todas as regiões da nossa DRS, que eles acabam vindo regulados pelo sistema de regulação, né? Então, a gente também atende 42 cidades da região. E, portanto, esses 40% são dessas cidades ao redor da cidade de Campinas, não somente de Campinas. Agora, doutora Elaine, com relação à enfermaria, a senhora falou agora há pouco, né, que deve haver até a abertura aí com relação a novos leitos nas próximas semanas. A gente tem informação até por parte da Secretaria de Saúde, no boletim diário Covid que eles nos passam, de que no HC da Unicamp tem 18 leitos de UTI e os 18 estão ocupados. Hoje, quantos de enfermaria existem e a ocupação também está em 100%? Hoje a gente, voltados exclusivamente para a Covid, nós temos 54 leitos e os 54 leitos estão ocupados. Isso é um número maleável. Por que eu digo isso? Porque a partir do momento que o paciente, quando está internado, ele apresenta 2 testes de Covid negativo, ele aí é considerado negativo, ele não tem mais risco de estar contaminando ninguém ao seu redor, né, que não seja positivo, e ele é retirado dessa unidade de Covid a qual ele foi destinado inicialmente. Então, esses números, eles oscilam durante o dia, tanto no sentido de aumentar quanto diminuir. Diariamente, a gente tem feito os exames até de vigilância dos pacientes internados. Então, pode ser que amanhã a gente já tenha um valor de 64 ou de 50, então varia muito por conta da positividade. O panorama um pouco melhor que a gente observa hoje é que os casos, esses internados, eles são mais leves do que a gente via anteriormente. E uma das possibilidades, o que a gente acredita que esteja sendo responsável por isso, é a questão da vacinação. Então, a maioria desses pacientes que estão internados, todos os que a gente conseguiu rastrear, que alguns não sabem a sua carteira vacinal, mas os que a gente já teve o contato com a carteira vacinal e conseguimos, sendo da cidade de Campinas, a gente consegue acessar pelo sistema, a maioria é vacinada. Então, esses pacientes, eles têm casos mais leves, e a partir do momento que eles negativam, eles são transferidos para outra unidade que não seja essa unidade Covid. Mas os 54 leitos que hoje nós dispomos para isso, eles são com a totalidade positiva completa, 100% de ocupação. Só para tirar uma dúvida. Em relação à UTI, a gente tem 20, na verdade nós temos credenciados para Covid 10, nós estamos pleiteando junto à Secretaria do Estado de São Paulo mais 10 leitos credenciados. E no nosso remanejamento, a gente já tem aberto pela necessidade desses pacientes, e hoje nós temos 16 pacientes positivos para Covid nessa unidade de terapia intensiva. Professora, Delfino aqui, com mais uma pergunta. Olá. A senhora acabou de comentar que a maioria dos pacientes aí já tem a segunda dose, né? Agora, é claro que depende do organismo de cada ser humano, né? Nos casos de pessoas que estão na UTI, mesmo com 2 doses, há uma atenção mais especial para esse tipo de paciente? O que a gente observa nas UTIs é que muitos pacientes estão internados nessas unidades, não necessariamente pelo acometimento Covid. Desses 18 pacientes, a maioria, na verdade, ela está internada por outras comorbidades. Por exemplo, um pós-operatório de alguma neoplasia, um paciente que teve um AVC e acabou contraindo o Covid e teve uma piora do seu quadro. Então, é por isso que eles estão nessa unidade. Covid mais grave, como o que a gente via nos outros picos, ele está bem mais raro. Então, desses 18 leitos, apenas 4 pacientes têm esse perfil de estarem internados exclusivamente por conta do Covid. Então, é um perfil, apesar da característica de cada organismo ser diferente, a resposta inflamatória, a reação, ainda assim a gente vê um comportamento um pouco mais
insidioso, né, nesses casos, e, portanto, isso nos deixa um pouco mais esperançosos de que as coisas não caminhem para aquela gravidade que a gente já viu no passado. Sem dúvida. Com relação ao tempo de internação, a senhora falou agora, né, que essa procura maior por enfermaria, a gente acompanhou no período do pico da Delta, com relação ao tempo médio de internação em UTI e enfermaria. Hoje, pelo que vocês analisam, esse tempo, nas duas situações, tem sido mais breve ou não? Tem sido mais breve. Esses pacientes, a maior parte, eles necessitam de O2 por um período de 42, 72 horas do aporte de oxigênio, apresentando melhora, com condição de alta em 4, 5 dias, é a nossa média, caso ele tenha sido internado única e exclusivamente pelo Covid. Os pacientes que têm outras comorbidades ou estavam internados por outras causas, aí vai de acordo com a patologia que também está presente nesses pacientes. Mas o comportamento hoje, até da recuperação, tem sido mais breve nesses pacientes que a gente observa agora. Professor, aqui é Marcos Eufino. De repente a gente deixou de fazer alguma pergunta de interesse da comunidade. A professora gostaria de acrescentar alguma outra informação? Eu acho que o que a gente também observa e que eu não poderia deixar de comentar é a positividade dos funcionários do hospital. A gente tem hoje, só da equipe da enfermagem, cerca de 130 profissionais afastados. Eles estão afastados por contato e a presença do Covid positivo, e, portanto, eles têm um afastamento que, no momento, a deliberação nossa ainda está sendo de 10 dias, e eles estão retornando às atividades na sequência. No entanto, esse número grande de funcionários, só da enfermagem, de 130, 150, variando dia a dia, e da faculdade, do hospital, né, como um todo, por volta até de 200 funcionários, faz com que a gente, muitas vezes, tenha alguma deficiência no atendimento, em pronto-socorro, mas, em virtude, mesmo nessa situação, a gente observa que, graças aos esforços internos de toda a comunidade dentro do hospital, com remanejamento, a gente ainda está conseguindo atender essa população, mas se faz necessário o apoio também da Secretaria do Estado de São Paulo, e eu acredito que a nossa tratativa com eles seja uma tratativa positiva até o final da semana. Mas é importante lembrar toda a população que nos ouve que esse vírus ele ainda está na comunidade, nós temos que nos proteger, a gente não pode achar que porque estamos vacinados não temos que nos proteger, manter as normas já bem definidas nos últimos anos por conta dos outros picos. Não é uma hora da gente baixar a guarda, porque eventualmente, mesmo os casos sendo leves, eles podem fugir a ser leves e levar até a óbito. Então, toda a população tem que ficar em alerta, mantendo todos os cuidados que já estavam sendo definidos, né, e incentivados ao longo dos últimos 2 anos. Então, isso eu acho importante a gente transmitir para a população que os casos estão aumentando e que nós precisamos nos proteger. Ok. Conversamos com a professora Elaine Ataide, superintendente em exercício do Hospital de Clínicas da Unicamp. Professora, CBN Campinas deseja um bom dia aí para a professora e vamos torcer que dias melhores, né? Que a gente possa ter dias melhores aí pela frente. Com certeza. Muito obrigada, um abraço a todos, um bom dia. Bom dia, professora Elaine Ataide, 10 horas.